Olá pessoal, vamos continuar a leitura e o estudo desse livro Eu Quero, Eu Posso, publicado pela editora Vida Cristã, Perspectiva para as Mulheres Cristãs, da doutora Alice Shepard. Vamos ver hoje o capítulo 2, que vai falar sobre desenvolvimento da capacidade de tomar decisões. Se você não viu o vídeo anterior do capítulo 1, peço para que você vê, apesar de ser um livro aqui para mulheres, mas eu estou aprendendo muito lá. E esse vídeo anterior aí foi muito bom. Você não pode perder, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 2, desenvolvimento da capacidade de tomar decisões. E tendo alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, escreva para mim, ronaldozm@gmail.com. A indecisão pode ser um dos fatores mais imobilizantes em nossas vidas. Ela pode criar preocupações e ansiedade desnecessárias, promovendo relacionamentos humanos negativos e roubando-nos a felicidade. O medo se encontra geralmente na raiz da indecisão. Pode ser medo do fracasso, da rejeição, das críticas ou alguma outra ansiedade oculta dentro em nós. Um medo que a tudo sobrepuja produz falta de autoconfiança, que por sua vez resulta em mais medo. Ao aprender como tomar decisões sábias, devemos desde o início enfrentar o fato de que iremos cometer alguns erros. Não é possível acertar sempre, nem fazer um gol cada vez que você chuta a bola. Não existe também pessoa alguma que jamais tivesse cometido um erro. Os erros, fracassos e decisões erradas nos ensinam lições valiosas, sendo, portanto, necessário para progredirmos na vida. Compreender e aceitar isso irá nos libertar do medo paralisante de tomar uma decisão errada. Não estou dizendo com isso que devemos tomar decisões descuidadas ou levianamente. Como veremos nas páginas seguintes, as decisões devem ser tomadas depois de uma consideração cuidadosa de todos os dados possíveis. A abordagem analítica para a tomada de decisões inclui os seguintes passos: 1. Identificar o problema ou situação que requer a decisão. 2. Considerar os fatos relevantes. 3. Considerar todas as soluções alternativas ou planos de ação. 4. Classificar a urgência da decisão. 5. Tomar a decisão. Como mencionamos anterior, mencionamos antes, por causa da premência do tempo, tendemos a tomar decisões rápidas numa base de emergência. Muitas vezes tomamos esse tipo de decisão com acompanhamento de emoções fortes. A verdade é que devemos evitar as decisões rápidas na medida do possível, embora o tempo seja um fator tão exigente em nossas vidas. Perdemos muito mais tempo tomando uma decisão apressada que frequentemente tem de ser redefinida, reconsiderada e redecidida. A longo prazo, ganhamos tempo usando cuidadosamente o método analítico, que nos levará a uma decisão mais sábia, a qual pode ser mantida e não é sobrecarregada com o peso da emoção. Identificar o problema não é sempre tão fácil como parece na superfície. Muitas decisões são tomadas com base em uma identificação falha do problema. Como, por exemplo, uma esposa pode estar considerando divorciar-se do marido, por tê-lo identificado erradamente como sendo o problema, enquanto um exame mais minucioso revelará
que a verdadeira dificuldade é a administração errada do dinheiro, conflitos culturais ou comunicação deficiente, etc. Dependemos a envolver-nos tanto emocionalmente com as personalidades que passamos por cima do verdadeiro culpado. A localização do problema real exige exame profundo da alma, o que, em geral, evitamos por causa do risco emocional envolvido. É necessário muita honestidade e coragem para enfrentar a identificação do problema. Outro exemplo poderia ser um problema de má administração financeira, que não seja a verdadeira dificuldade. Ele pode ser o resultado de luta pelo poder, avareza causada pelas necessidades do passado, reações e pressão social, etc. Esses são, no geral, problemas psicológicos profundamente enraizados e difíceis de solucionar, mas até que o seja, as dificuldades financeiras continuarão sem levar em conta o nível de renda. Devemos lembrar a declaração de Paulo em Filipenses 4:12, abre aspas, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, fecha aspas. Em resumo, precisamos ter o cuidado de identificar apropriadamente o problema e evitar também envolver-nos demais emocionalmente com respeito a personalidades. Considerar os fatos relevantes é crucial para tomar uma decisão sábia. Quando um juiz se dirige ao júri, ele geralmente enfatiza a necessidade de considerar apenas os fatos relevantes. Servi num júri há alguns anos como uma jurada que queria apoiar-se em experiências que tivera ou ouvira falar. Esses não eram fatos relevantes e tivemos de lembrá-la disso muitas vezes. Há algum tempo fui conselheira numa escola primária de uma favela. Aquela não era apenas uma zona muito pobre, mas também uma área de alta criminalidade. Eu estava trabalhando com um grupo de crianças pequenas, enfatizando a limpeza. Um rapazinho levantou a mão certo dia e, quando interrogado, disse: a polícia veio e levou meu pai ontem à noite. Não é preciso dizer que ele estava evidentemente considerando os fatos errados. Nós, seres humanos, tendemos a nos enredar numa teia de irrelevância que não contribuem para uma decisão sábia. Considerar todas as soluções alternativas ou planos de ação. Nem todas as soluções ou planos de ação são viáveis, mas ao considerá-los, muitas vezes percebemos as alternativas prováveis. A visão do tipo túnel nesse aspecto era restringir-nos e poderá levar-nos a uma decisão insensata por causa de nosso escopo limitado. Quando uma solução indesejável é mencionada ou sugerida, temos a tentação de negá-la, algumas vezes com veemência. Em nosso aconselhamento surgem, às vezes, clientes que mencionam possibilidades tais como fugir de casa. Entre parênteses, os adultos também fazem isso, como se sabe. Fecha o parênteses, né? Ou suicídio. A reação normal da pessoa comum é negar rapidamente essas soluções como sendo possíveis. Se fechar imediatamente a porta sobre tais possibilidades, o cliente irá sentir-se geralmente sufocado e reagirá calando-se ou abandonando a sessão de aconselhamento, algumas vezes para não mais voltar. Aceitar quaisquer
e todas as soluções possíveis abre a porta para a discussão, análise da situação e introspecção. Isto dá oportunidade para considerar as vantagens e desvantagens e geralmente leva a um plano de aceitação, de ação aceitável, aliás. Um outro aspecto deste passo é que existe quase sempre mais de uma solução aceitável para um problema. O que talvez possa ser uma boa solução para mim, talvez não seja para você, mas ambas podem ser aceitas. Esta é uma razão para termos cuidado em não forçar nossas ideias a respeito de um problema sobre outros. Isto exige grande autocontrole para algumas de nós, porque gostamos de pensar que nossas ideias e propostas são as únicas certas. Isto nos leva ao quarto passo na solução de problemas. Classificar a urgência da decisão. Embora tenhamos salientado a importância da deliberação cuidadosa, há ocasiões em que uma decisão tem de ser tomada numa base de emergência. Se treinarmos a nós mesmas para sermos calmas, frias e serenas, até mesmo as decisões de emergência podem ser tomadas com bom senso. Algumas decisões são urgentes, mas podem ser momentaneamente deferidas. Com frequência, nós as consideramos emergências quando não o são na verdade. Isto se deve, na maior parte, ao nosso nível de envolvimento emocional. Existe uma linha fina que separa a emergência da categoria de adiamento momentâneo. Outra categoria de urgência é a das coisas sem importância. Uma habilidade desejável é fazer uso da objetividade e percepção para reconhecer as questões sem importância. Todas conhecemos alguém que está sempre exagerando, fazendo tempestade em copo d'água. Isto se deve ao fato de a pessoa não poder distinguir entre as questões importantes e as que não têm importância. Muitas dificuldades no relacionamentos interpessoais são devido a esta falta de discriminação entre coisas que são importantes ou não. Alguns problemas na igreja que criam a necessidade de uma decisão não são, na verdade, importantes. O homem tem a tendência de demorar-se nas questões insignificantes a fim de não precisar resolver as mais importantes. A pessoa com uma autoimagem positiva tem mais capacidade para reconhecer as questões de importância e distingui-las das que não são. Uma última categoria de urgência são aquelas situações que não exigem uma decisão exceto que se resolva ignorá-las. Alguns comportamentos infantis se enquadram nessa categoria, assim como atos que interpretamos como ofensas pessoais, ou a atitude de uma pessoa que superficialmente parece ser uma ameaça, mas na realidade trata-se de uma situação passageira. Alguns exemplos aplicam-se aqui a fim de esclarecer situações que julgamos exigirem uma decisão, quando na verdade a melhor decisão é ignorá-las. Certas coisas são normais para uma criança. Se acharmos que temos de reagir e tomar uma decisão, entre parênteses, geralmente na forma de castigo, com respeito a todo comportamento infantil normal, iremos encontrar-nos tão envolvidas em regras, regulamentos e julgamentos que jamais teremos tempo para ter prazer em nossos filhos. Uma senhora mais velha que disse certa vez, quando eu era uma jovem mãe, diz, abre aspas, você é uma boa mãe, sabe quando tem de olhar para o outro lado, fecha aspas. Ela estava dizendo justamente o que acabamos de falar.
Poupe suas energias para as questões mais importantes e ignore as outras. Outro exemplo pode ser uma ocasião em que você vê uma amiga no supermercado e ela não fala com você. Muitas amizades acabam por causa dessas trivialidades. A amiga pode não ter visto você, ou pode estar muito ocupada com os seus pensamentos ou com algum problema grave. Se decidirmos levar a sério um incidente assim, é bem provável que estejamos enfatizando uma situação que deveria ser ignorada. Só, só se Só se isto acontece repetidamente e que deve tornar-se um problema que exige uma decisão. Como último exemplo, há certos elementos em nosso mundo emocionalmente instáveis, mas que conseguem conviver na sociedade. Essas pessoas podem criar situações de tempos em tempos, às quais nos sentimos obrigadas a responder. A maior parte, da, a maior parte das vezes é melhor ignorar este tipo de problema. A tomada de decisões nesses casos é delicada pelo menos devido à instabilidade envolvida. A reação e resposta só servem para alimentar a instabilidade emocional, dar às pessoas em questão sentimentos de poder que não possuem e não têm capacidade para controlar, causando inquietação entre os envolvidos. Caso ignorados, esses problemas ou situações geralmente acabam dissolvendo-se ou sendo resolvidos no tempo devido, sem intervenção específica. Esses exemplos podem parecer triviais comparados a decisões maiores que temos de tomar, mas as coisas pequenas em nossa vida muitas vezes nos causam mais ansiedade do que as grandes. A objetividade é um elemento essencial, importante na classificação da urgência, da necessidade de tomar uma decisão. Ela exige grande habilidade e requer uma abordagem sensata, nada emocional. Tomar a decisão. Tomar a decisão. Isto se torna mais fácil depois de pôr em prática os 4 passos anteriores. Quando a pessoa chega ao passo 5, a solução adequada já se acha aparente e pode ser aceita com confiança. Este passo pode produzir críticas, pois as decisões nem sempre agradam a todos. Uma vez que você tenha tomado uma decisão, esteja disposta a mantê-la. Se tiver feito sua tarefa, passos de 1 a 4. As chances são de que a sua decisão esteja certa, sem levar em conta a oposição. Isto, de maneira alguma, sugere que seja cabeça dura e obstinada. Existem muitas pessoas que mudam de opinião conforme a pessoa com quem estão e a decisão delas não é muito confiável, porque mudam conforme a companhia ou as críticas que recebe. Tome a sua decisão e fique firme. O 6º passo na tomada de decisões é executar a ação indicada. Depois de uma decisão firme ter sido tomada, geralmente é preciso fazer alguma coisa a respeito. Se isso não for feito, a decisão não terá valor nem significado, além da perda de tempo e energia que acarreta. Será vantajoso incluir na decisão os detalhes com respeito a como pô-la em prática, quando e quem participa. É fácil tomar decisões bem intencionadas, descobrindo mais tarde, porém, que nada foi feito. Isto se amplia especialmente quando um grupo de pessoas participam do processo de tomada de decisões. No caso do estabelecimento de prioridades, que é o assunto desta perspectiva, não vale absolutamente nada determinar prioridades e não segui-las. É bastante simples identificar uma atividade, valor ou
envolvimento específico como sendo sua prioridade máxima, mas talvez não seja tão simples comportar-se de maneira a mostrar a mesma como sendo o alvo de sua vida. Uma pessoa pode afirmar que vive como cristão e uma prioridade máxima é viver como cristão. Vou ler de novo. Uma pessoa pode afirmar que viver como cristão é uma prioridade máxima, mas se a sua vida retrata constantemente outra coisa, torna-se evidente que ela está identificando erradamente sua prioridade máxima. Entre parênteses, deliberadamente ou não. Ou as suas habilidades de tomar decisões não estão funcionando e não coincidem com suas decisões de estabelecer prioridades. Conclusão: tomar decisões é uma grande responsabilidade, quer seja elas de menor importância ou de grande impacto. Trata-se de uma responsabilidade que todos nós enfrentamos constantemente, devido a esta exigência contínua de atenção aos detalhes. É imperativo aprendermos a tomar decisões com eficiência, a fim de poupar nosso tempo e energia. Além disso, devemos estar conscientes de como nossas decisões afetam outros de várias formas. Como cristãs, todo o esforço deve ser feito para permitir que Deus influencie nossas decisões, a fim de que o seu nome seja glorificado acima de tudo. O uso de sabedoria no estabelecimento de prioridades na sua vida requer habilidades especiais, como já discutimos. Uma abordagem menos objetiva serve apenas para estabelecermos prioridades mediante informação subjetiva e respostas emocionais, que podem desorganizar a nossa vida. Perguntas para discussão. 1. Quais são os 5 passos para tomar decisões sábias? 2. Como o medo influencia nossas decisões? 3. Em vista do fator tempo, como nos inclinarmos a tomar decisões? 4. Quando você percebe que tomou uma decisão errada, qual a melhor maneira de contornar essa situação? A mãe deve admitir diante dos filhos que tomou uma decisão errada? Olha aí, né? Muito bom também esse capítulo. O capítulo próximo vai ser o 3, que vai falar sobre influência do sistema de valores nas prioridades. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, eu posso, perspectivas para as mulheres cristãs, mas que eu estou aprendendo muito também. Passa aí para o seu marido ver também, para os seus amigos. Publicado pela editora Vida Cristã, né, da doutora Alice, tá bem? Se você está gostando, peço aí que você já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bem? Peçam para que eles também se inscrevam no canal, para o canal crescer cada vez mais e a palavra de Deus também chegar mais longe, tá bom? Se ficou alguma dúvida, né, do que eu li hoje aqui, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você e se você mora longe, podemos fazer isso também por videochamada, tá bem? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?